Olá, tudo bem? Nós somos convidados a refletir um pouco sobre Jesus do mito e Jesus da história. É importante a gente entender que aqui a nossa reflexão não é uma homilia e nem uma catequese bíblica e nem teologia propriamente dita, mas é uma hermenêutica e um aprofundamento mais exegético do texto. Então, não vai se encontrar aqui algo que possa agradar você que está ouvindo e vendo os textos, mas é um momento de você refletir um pouco sobre aquilo que se diz sobre Jesus, mito e Jesus da história, e você tirar um pouco de conclusão fora do contexto religioso do qual você está vivendo hoje e fazer a sua própria reflexão e procurar fazer estudos mais aprofundados, né, fora da teologia praticada na tua igreja, e assim você chega a uma profundidade melhor, um conhecimento melhor, uma reflexão melhor sobre a sua fé. Nós entendemos que o termo grego mito, significa uma narrativa histórica contada, né? Quando a gente diz assim que o evangelho tem uma característica de ser narrativo, né, nós estamos dizendo que ele é mitológico. Por quê? Porque o evangelho não narra a história propriamente dita. O evangelho narra contos, histórias que foram contadas, e essas histórias elas vêm carregadas de emoção, vêm carregadas de sentimentos, e isso faz com que a história seja subjetiva, segundo aquele que está contando a história, e não como ela realmente é. Então, por isso ela é uma narrativa, ela é mitológica e não uma historicidade trazida de estudos de história, de arqueologia, de que possam entender melhor essa questão, né? Nós entendemos que nas narrativas de Jesus, né, os mitos das narrativas de Jesus são bem diferentes do que a narrativa histórica de Jesus. Veja bem, a história conta como Jesus nasceu, onde ele nasceu, e aí a arqueologia vai lá naquele lugar e faz o estudo profundo daquela situação e chega a conclusões, né, através de uma forma de investigação científica. E aí chega às conclusões dizendo, ó, até aqui nós conseguimos entender Jesus diante dos que nós descobrimos na arqueologia, na história, nos textos antigos, né, nos rolos antigos, é isso que nós sabemos. A história contada na Bíblia, a história contada fora da Bíblia, chegamos a essa conclusão. Agora, as narrativas são histórias que são contadas por um narrador, e esse narrador ele tem o personagem pode ser Jesus, pode ser o apóstolo Paulo, pode ser um evangelista, né? Pode ser também do Antigo Testamento, Jeremias ou qualquer outro profeta, e chegar à conclusão de que aquilo que o narrador pensa seja aquilo que o personagem também pensa. Então você consegue entender que aquele que está fazendo a história, que está escrevendo o livro, ele está sendo como que o diretor desse livro. E as pessoas que estão envolvidas nesta história, elas são personagens da história. E aí o autor faz do jeito que ele quer essa narrativa de como ele quer que os personagens se comportem nos textos bíblicos. Então isso é mito e não realidade, muito diferente do que nós podemos entender como Jesus histórico. Nós temos um livro aí que é muito bacana, muito lido, né? Que é deste autor, Hosley,
profetas, bandidos, profetas e messias, movimentos populares no tempo de Jesus, né? E ele tem uma compreensão assim de que o movimento de Jesus vivia uma grande ameaça naquele momento que estava se iniciando. E a incidência de ser varrido do mapa era eminente, podia acontecer a qualquer momento as autoridades varrerem os cristãos do mapa. Então, como a população majoritária não seguia Jesus, podia também haver uma revolta e um cala-boca daqueles que estavam seguindo Jesus. Então, era muito importante que mostrasse um Jesus não histórico, mas um Jesus mitológico, diferente, né, com histórias místicas e misteriosas, com milagres, com ressurreição, com nascimento de virgem, para dar poder à história que estava sendo contada. Bom, esse livro aí, ele estuda os movimentos populares no tempo de Jesus, né? O banditismo social, os pretendentes reais, os movimentos messiânicos populares, os profetas, os sicários, os zelotas, né? Lançando uma luz diferente na realidade social da Palestina no primeiro século. Esse livro é de 1997. É um bom livro para se adquirir de estudo mais aprofundado que você pode fazer. Vejamos, todos estão convencidos da necessidade de guardar e de difundir a memória do profeta Jesus. É necessário fazer isso, difundir Jesus, falar sobre ele, escrever sobre ele, transformar ele num ser sobrenatural. Esta é uma base da tradição, né, que resiste, que é uma tradição penetrante, que é uma tradição inovadora, que se espalha rapidamente na Galileia e alcança em poucos anos a Síria, a Macedônia, a Ásia Menor, até penetrar nos 3 centros urbanos mais importantes do Império Romano, que é Antioquia, na Síria, Alexandria, no Egito, e Roma, na Itália. Aqui nós temos o mapa, né, onde ali você pode perceber os lugares, né, onde fica Roma, Macedônia, Ásia, Síria. Foi por esses lugares aqui que o evangelho foi se espalhando rapidamente, né, com a indicação dos discípulos e apóstolos de Jesus, de maneira muito especial de Paulo, vinculada nos primeiros 40 anos, né, por agentes anônimos, e a partir dos anos 70 por evangelistas e redatores dos Atos Apóstolos, das cartas e do Apocalipse. Essa primeira apresentação de Jesus trabalha basicamente com dados mitológicos, ou seja, com narrativas transmitidas. Elas não são historicidades, não são história. Então é importante a gente entender que o início da fé cristã não houve essa intenção de escrever logo o texto bíblico, foi se falando de um para o outro, né, oralmente, e as pessoas foram se agrupando, formando pequenas igrejas, e ali a partir dos anos 70 é que se inicia a ideia de que precisava ter textos bíblicos para que todos pudessem falar a mesma linguagem, né? E aí esses textos foram escritos, como eu já disse, por narradores, e esses narradores narraram aquilo que eles queriam narrar sobre os personagens. Então a gente não sabe se a narração foi verdadeira ou não. Isto é, historicamente, há controvérsias sobre tudo o que está narrado no Novo Testamento, no Antigo Testamento, através do contexto histórico arqueológico. Na realidade, os evangelistas demonstraram um pouco interesse em descrever como foi
mesmo a vida concreta de Jesus. Não havia muita intenção de dizer como era Jesus, como ele viveu, né, até dos 12 aos 30 anos ali não se sabe nada da vida dele, não houve interesse em estudar isso, em aprofundar isso. Por quê? Porque a ideia, o interesse dos narradores, daqueles que escreveram os textos bíblicos, era impulsionar, não é, uma onda crescente de tradição, né, e criar um líder a partir de Jesus, né? Então eles eram impulsionados por uma crescente tradição de modificar, de transformar Jesus de Nazaré num Deus. Então isso começa lá pelos anos 40 e 50, né? O interesse maior é apresentar Jesus que anime, que sustente a fé dos discípulos, das discípulas, em meio à hostilidade, à incompreensão, o desespero e mesmo a perseguição aberta que existia, né? Até com perigo de vida por parte das autoridades e também da sociedade. O povo não gostava dos cristãos. Então havia essa necessidade de falar sobre esse Cristo, esse Jesus, de uma forma santificada, divinificada, ressurgida, e aí, com isso, fazer com que os seguidores não desanimassem no percurso, porque era difícil, né, você acreditar num Jesus que vinha salvar, libertar as pessoas, mas que historicamente ele era um homem comum como qualquer outro e que morreu na cruz, né? A cruz era uma morte cruel e quem morria na cruz era bandido, né? Era assassino, bandido, e Jesus morreu na cruz e a história termina ali na cruz. Então haveria necessidade de falar da ressurreição, da vida após a morte, de como isso ia acontecer, e isso animava as pessoas a continuarem seguindo a proposta de Jesus. Daí uma luminosa áurea, né, que passa a envolver a figura de Jesus e que se distingue a partir daí do comum dos mortais. Jesus se torna diferente dos outros seres humanos. Ele não só expulsa os espíritos maus, ele cura leprosos, ele socorre necessitados, né? Mas vira com o tempo uma figura excepcional, né? Anda sobre as águas, olha que coisa, né? Acalma tempestades, multiplica pães. Então você vê que com o tempo Jesus vai se transformando de curar leprosos para acalmar tempestade, para andar sobre as águas, né? Essas mágicas, essas ideias que se colocam em Jesus, tinha a intenção de divinizá-lo, de torná-lo diferente dos outros mortais. E ainda com o passar do tempo, pior ainda, né? Jesus se torna o novo Elias, né? O grande profeta da memória popular judaica, que multiplica o pão para a viúva de Serepta, lança seu manto sobre as águas e as separa, ressuscita mortos. Jesus se torna um novo Moisés, libertador do povo hebreu escravizado no Egito, né? Então veja aí como Jesus nos evangelhos ele é transformado. Lembrando, o narrador, ele é uma pessoa que quando escreve o livro, ele tem uma intenção de levar os seus ouvintes, né, os seus leitores a um final, né? E era isso que os escritores sagrados aí dos textos bíblicos faziam. Então esse Jesus fazedor de milagres e efeitos impressionantes, né, sustenta a fé dos primeiros seguidores, dos primeiros cristãos. Impressionados com tudo aquilo que se dizia sobre ele, as pessoas começaram a segui-lo de
maneira a não pensar muito, apenas seguir o que se dizia sobre ele por causa desses grandes feitos. Então, combatidas, desprezadas e mal interpretadas, as comunidades dos discípulos e discípulas visam, antes de tudo, manter e avivar a imagem de Jesus ressuscitado, Jesus divino, demonstrando a mais tenaz resiliência e a mais viva resistência, a mais forte persuasão. E eles têm sucesso. Muitos outros Jesus, pessoas que se diziam Messias, vieram, tentaram, mas não conseguiram. No caso de Jesus, ele conseguiu esse intento, né, por conta de que deu certo esse movimento, pelos seus seguidores confiarem e disseminarem essas ideias teológicas, mitológicas sobre a pessoa de Jesus. Como o povo tinha uma cultura semita, né? Então a gente sabe que a cultura semita, né, imaginário semita, quem são os semitas? São essencialmente os judeus, os árabes, mas na antiguidade eram os assírios, os babilônios, os arameus, os cananeus, né, os felícios. O sionismo derivava da Bíblia, Sion, que significa Jerusalém, ou o povo judaico, né? O semitismo é tudo que estiver relacionado à cultura e à influência dos judeus desde a antiguidade, quando ainda eram chamados hebreus, né? O sujeito antissemita é aquele que tem aversão aos judeus e ao judaísmo. Então, toda essa cultura do imaginário semita tinha lá a possibilidade da ressurreição, da vida depois da morte, né? Então não era uma coisa muito fora daquilo que já se vivia, das histórias e dos mitos que já se tinha na época. Então, os discípulos, os apóstolos, os seguidores de Jesus disseminaram de uma forma excelente esta novidade, esta fala, essa compreensão, essa teologia, esse mito, e eles realmente tiveram muito sucesso, né? Eles abandonaram a memória histórica em benefício de uma imaginação mitológica. Então não se fala de Jesus histórico, se fala de mito, de Jesus mito, de narrativas, em grande parte fundamentada em textos das escrituras sagradas do judaísmo, né? Então, determinados setores do movimento Jesus, já na primeira geração, passaram a demonstrar mais interesse no Senhor ressuscitado, no Senhor rei, no Senhor místico, misterioso, do que no Jesus histórico, Jesus pé no chão, Jesus que andava com as pessoas, que comia, que bebia, que ria, que conversava. Então, os 4 evangelhos repercutem mais esse pensamento do Cristo da fé e não o Cristo da história. Então, nós podemos perceber nos 4 evangelhos que eles são programados, né, são escritos para pensar esse Cristo ressuscitado e não Jesus histórico. Porque Jesus histórico não ia dar pé, não ia dar continuidade, não ia chamar a atenção de ninguém. Mas o Jesus mitológico, esse sim, o Jesus ressuscitado, esse sim. Então nós vimos aí Paulo, o grande criador, né, deste mito, que dá uma continuidade a esse mito de forma extraordinária. Nós temos aí primeiro, segundo Tessalonicenses, Paulo falando da parousia, dos fins dos tempos, se enganando em muitas das suas premonições, falando coisas que não eram da sua ousada falar, né? Como é que seriam os finais dos tempos, como aconteceria. O próprio Jesus disse que ninguém sabia, só o Pai, como é que ia acontecer. Paulo deu informações aí de como que isso ia acontecer, então invenção da cabeça de Paulo, mentira,
ou a necessidade de Paulo de responder às questões da época em que Jesus disse que logo viria a parousia, o fim dos tempos, a segunda vinda, e Paulo também acreditava nessa segunda vinda, e ele falava, olha, primeiro os mortos, depois nós os vivos vamos ser arrebatados. E no fim, Paulo morre e não foi arrebatado, então precisava dar continuidade a essa história, a esse mito, né? E por fim, Paulo, lá no final da sua vida, escreve dizendo: olha, eu não entendo muito, mas os que morreram vão ressuscitar, vão reviver, né? E aí as pessoas estavam questionando: pô, mas o meu parente morreu, ele era cristão, agora virou cinza, como é que ele vai ressuscitar da carne? Como é que ele vai ressuscitar em espírito? E Paulo tenta dar explicação. Isso é motivo para outro debate, outra aula, que já tem aí no meu canal, você pode ver. Então, gente letrada, né, se junta no movimento de Jesus e procura os textos bíblicos do Antigo Testamento, principalmente dos Salmos, e profecias, provérbios, sabedorias, histórias e sinais e previsões da figura de Jesus. Então você entenda como isso aconteceu. Um grupo de pessoas muito inteligentes, letradas, conhecedores do Antigo Testamento, sentou e começou a escrever os textos do Primeiro Testamento, né? Principalmente os evangelhos. Então, eles iam lá no Antigo Testamento, pegavam as profecias, o que tinha escrito sobre Messias tal, e escreviam nos evangelhos. Então, tudo aquilo que eles remetem ao Antigo Testamento é uma montagem que se faz, né, com esses escritores, esses narradores, buscando lá do Antigo Testamento os textos para justificar Jesus como o Messias, o Salvador. O Antigo Testamento não tem nada a ver com o Novo Testamento, mas o narrador, o escritor dos textos bíblicos, ele fez isso para dar segurança de quem lesse os evangelhos e lesse o Antigo Testamento e percebesse, então aquilo que estava lá se concretizou aqui. Não, isso foi intencional do escritor, do narrador. Ele faz do personagem o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, no texto que ele escreve. Não sei se você consegue acompanhar. Então, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico, grego. O Antigo Testamento tem a maior parte escrita em hebraico. Os maiores textos, né, escritos em aramaico são Esdras e Daniel, né? E o Novo Testamento é totalmente escrito em grego, a Septuaginta. Nós temos aí também o Evangelho de Marcos, por exemplo, ele encontra a figura de Jesus em texto do profeta Daniel, veja, no século V antes de Cristo. Ele enxerga em Jesus o novo Elias. Vira costume entre os evangelistas apresentar o sofrimento de Jesus à luz dos textos do profeta Isaías, e daí nascem os impressionantes textos da paixão de Cristo. Então nós sabemos que o profeta Isaías viveu no século VIII antes de Cristo, profetizou sobre a vinda de um Messias, né, há cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías era conhecido como um profeta messiânico por causa da sua riqueza e de suas profecias sobre o Messias. O que Isaías fala sobre o Messias, né? Partindo deste princípio, os cristãos acreditam que em Isaías 7,14 está registrada a profecia que o Messias nasceria de uma virgem e que tal profecia se cumpriu na pessoa de Jesus de Nazaré, visto que o autor do Evangelho de Mateus cita Isaías 7,14 na sua narrativa do nascimento de Cristo, em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Foi profeta do tempo de Jerusalém, né, Isaías, conselheiro de 3 reis,
Joatão, Acás, que foi pai de Ezequias. Provavelmente esse profeta que Isaías anuncia lá no texto que o Mateus usa não era Jesus, era o próprio Ezequias, a mãe de Ezequias, o príncipe Ezequias, quer dizer, a mãe de Ezequias estava grávida de Ezequias e estava acontecendo grandes sofrimentos e dificuldades no reinado de Acás, e Isaías então anunciou que ia nascer logo em seguida, né, rapidamente, alguém que iria fazer um reinado diferente, que ia trazer paz, justiça e tal e tal. Então não é exatamente a pessoa de Jesus. Não faz sentido Isaías profetizar alguém que viria 700 anos depois da morte de Isaías, né? Isaías profetizaria alguém que viria mais cedo. Então aí tem algumas dificuldades também, tem textos aí e escritos e vídeos que falam sobre essa questão mais profundamente no meu canal. Também podemos perceber o famoso evangelho que, né, quali, que significa fonte em alemão, que teria circulado por volta dos anos 50, 20 anos antes do primeiro evangelho de Marcos, aí desbancando o evangelho de Marcos como sendo o primeiro a ser escrito, né? Parece que a fonte que foi a primeira a ser escrito e não o evangelho de Marcos, e que apresenta aí 21 ditos de Jesus. Com isso, o Evangelho de Marcos perdeu esse status de ser a primeira fonte histórica, e passa a ser entendido como obra teológica apologética, não como história, né? O texto de Marcos tinha assim, uma visão de que ele poderia ser mais histórico do que apologético, do que teologia. Mas, na verdade, Marcos copia da fonte que partes da sua história. Então, Marcos é um texto teológico e apologista, defensor do Cristo, da cristologia. O Evangelho de Jesus é Cristo, o Filho de Deus, em Marcos 1:1, repousa sobre essa base propriamente histórica e muito considerada e muita consideração teológica. Então, quando Marcos diz, olha, Jesus é o Filho de Deus, Marcos já está fazendo teologia e não historicidade. Aí a gente percebe, né, que há uma dificuldade de entender o Evangelho de Marcos como um evangelho histórico, mas sim como um evangelho teológico, que fala sobre esse Jesus que já é Deus na boca de Marcos, né? Não traz um Jesus histórico, um Jesus humano, um Jesus que nasceu, que viveu. Então, já no começo do Evangelho, quem narrou esse Evangelho, quem escreveu esse Evangelho, tinha a intenção de dizer que Jesus era filho de Deus. Então, você veja bem, de novo, há um narrador e há um personagem. Esse narrador, ele narra aquilo que ele quer que o seu personagem fale. Ele diz o que o seu personagem deve falar. E aqui, Marcos, no texto bíblico, com o narrador, aquele que escreveu o texto, que não foi Marcos, já com toda a bagagem teológica das vivências dos primeiros anos do cristianismo, ele precisou dizer logo no primeiro momento que Jesus era o Filho de Deus. A fonte Q é definida como um material comum encontrado em Mateus e Lucas, mas não no Evangelho de Marcos. É um texto antigo, supostamente continha várias palavras e sermões de Jesus. Seu conteúdo abrange 225 versículos encontrados no Evangelho de Mateus e de Lucas, mas admite-se que parte do seu texto não foi aproveitado, né,
pelos evangelhos canônicos, então sendo, portanto, desconhecidas. Os textos narrativos são quase que inexistentes, apenas 3 referências a milagres: a cura do servo do centurião, os sinais messiânicos em Lucas 7:22 e o exorcismo do demônio no mudo. Além disso, merecem destaque o fato de que esta fonte que não contém a narrativa da paixão e da morte e da ressurreição de Jesus, e é muito semelhante ao Evangelho de Tomé. Aqui nós temos um gráfico para detalhar um pouco melhor isso, né? Nós vimos aí que o roxo ou rosa, né, Marcos, e a fonte Q em azul, o quanto que influenciou em Mateus e em Lucas esses 2 textos mais antigos, né, na escrita desses 2 últimos evangelhos, Mateus e Lucas. Quase que Marcos, quase que mais de 50% influenciou em Mateus, e a fonte Q uns 30%. E Marcos influenciou uns 30% em Lucas, e a fonte Q também uns 30% em Lucas. A maioria dos estudiosos modernos concordam que Lucas e Mateus utilizaram o Evangelho de Marcos e também essa fonte Q como fonte para escrever o Evangelho de Mateus e Lucas. Nós temos a experiência de Jesus na Galileia, que foi muito precária e com erros, né? Nós temos o exemplo do Evangelho de Marcos, onde Jesus diz que o reino de Deus estava próximo, e antes que as pessoas morressem, aquelas que estavam ouvindo ele, o reino de Deus estaria presente, né? Diz assim: alguns que estão aqui não morrerão sem ter visto o reino de Deus chegar com poder. Marcos 9, versículo 1. Paulo também diz a mesma coisa, né? Nós que ficamos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os mortos, em 1 Tessalonicenses 4,15. Então aqui nós vemos 2 textos bíblicos relatando que a parousia, a segunda vinda de Cristo, ia acontecer enquanto essas pessoas estavam vivas, tanto Paulo como aquelas testemunhas oculares da morte e ressurreição de Jesus. Só que isso não aconteceu, né? E nós vimos então Paulo, num dos textos de Coríntios, dizer que, olha, hoje a gente olha para o espelho e vê o espelho embaçado, um dia nós estaremos com ele face a face depois da nossa morte. Então Paulo admite que a parousia não vai acontecer enquanto ele estiver vivo. Aqui você percebe a narrativa do evangelho, daquele que está escrevendo, aquele que está narrando o evangelho. Ele faz o personagem andar, fazer, dizer aquilo que ele quer, né? O escritor, o narrador, faz o personagem aquilo que ele deseja que diga, aquilo que deseja que faça. Então é como se fosse um fantoche na mão do narrador. Com a evolução do movimento cristão, né, os apelos pela apresentação equilibrada de um Jesus histórico e um Jesus mitológico começa a aparecer. Aí nós temos lá o pensador neoplatônico romano Porfírio, em 234 a 304 depois de Cristo, na sua obra Contra os Cristãos, ele afirma que os evangelhos não correspondem fielmente à vida histórica de Jesus, né? Ele foi um filósofo conhecido por uma biografia de Plotino e o seu papel na edição da obra Enéadas. Assim como muitos filósofos do Império Romano, Porfírio foi violento opositor do cristianismo e defensor do paganismo. Porfírio reconheceu Jesus apenas como um notável filósofo, mas chegou a escrever uma obra de nome Contra os Cristãos, dividida em 15 livros, dos quais só restam alguns fragmentos. No 12º livro de Contra os Cristãos, Porfírio criticou o livro de Daniel, afirmando que este havia sido escrito por um judeu na Judéia durante o reinado de
Antíoco, quarto Epifânio, sendo as partes que constam o passado anterior à história Antíoco não como um profeta, mas como um texto de ficção, o texto de Daniel. O mais importante é o que acontece dentro também do próprio movimento cristão, né? O Jesus histórico tem seus defensores na Antioquia, na Síria, enquanto que o Jesus mito predomina em Alexandria, no Egito. Então já existe essas divergências entre os historiadores sobre a pessoa de Jesus. Após Paulo, se acumulam as titulações de Jesus, né, diversos ambientes, ele se torna Senhor, Salvador, Redentor, Libertador, Profeta, Rei, Filho unigênito de Deus. Então são títulos que merecem passar por um crivo de um pensamento crítico capaz de distinguir o que isso quis dizer, por que Paulo teve essa ideia de tirar da pessoa de Jesus a história e colocar um Jesus Deus, um Jesus divinizado para os seguidores. Entende-se que havia essa necessidade porque senão as igrejas iriam esvaziar se Paulo não desse uma dimensão mitológica à pessoa de Jesus, dando a ele esses títulos, né? E fazendo de Jesus não mais um homem, mas um Deus. Caso Paulo não fizesse isso, a debandada da igreja seria muito grande. Nós temos esse senhor aqui, o Ário, né, que era um presbítero da igreja de Alexandria, que divergiu muito dos colegas, principalmente de Alexandre, o bispo de Alexandria, né, que ele Ário lia o Evangelho de João ao pé da letra, no capítulo 14, versículo 28, onde Jesus diz explicitamente: o Pai é maior que eu. Com isso, o Ário entendeu nessa declaração de que Jesus não estaria sentado à direita do Pai, mas que Jesus era um filho e tinha menos poder do que Deus, do que o Pai. Mas essa ideia de Ário não vingou, né? Foi definido então Jesus, Deus, como três pessoas consubstanciais, expressões ou hipóstases, né? Então aqui você pode ver nesse triângulo, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Agora o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então as três pessoas são distintas, mas são uma substância, essência e natureza. Nesse contexto, natureza é o que se é, enquanto que pessoa é quem se é. Essa é a visão do Concílio de Nicéia em 325, né? A doutrina da união hipostática é definida pela existência de Cristo em duas naturezas, divina e humana, que não se confundem nem se alteram. Por outro lado, não se separam e nem se dividem, compondo e estabelecendo uma só pessoa e uma só substância, emprestando o vocabulário de Calcedônia em 451 depois de Cristo, que define a Trindade e rechaça o arianismo. Nós vimos aqui que aos olhos, né, dos planejadores da política imperial, tinha muitas dificuldades no Império, e o Império não vê com fronteiras, quer aumentar as suas fronteiras, não quer diminuir o seu poder. Assim, os planos de unificação imperialista do universo romano tinha ali os seus anseios na unificação do movimento cristão, que habitavam grande parte dos lugares onde existia o Império Romano. Então, o Império Romano não queria se aborrecer com os cristãos e, ao mesmo tempo,
queria unificar os cristãos em uma ideia só, uma crença só, para assim ter paz no seu ambiente e ele não dividir o seu poder, né? Então, o que aconteceu? Em 325, os bispos são convidados para ir na casa de verão do imperador, mais ou menos 100 bispos, e essa casa ficava em Nicéia, e lá eles discutiram a questão da cristologia, né, e acabaram, por maioria, proclamando Jesus Deus igual ao Pai, em confronto direto com o arianismo, né, dizendo que Ário estava errado em sua teologia. 120 anos depois, o Credo de Calcedônia, em 451, confirma o que foi dito em Nicéia sobre a Trindade, e o dogma trinitário é definido. Mas enquanto os teólogos falam por longas gerações e com considerável acrobacia, né, em duas naturezas numa só pessoa, a realidade nua e crua é que a imensa maioria dos fiéis, Jesus humano some do mapa e Jesus divino se torna a religião cristã. E evapora-se então a humanidade de Jesus, e Jesus só é visto à direita de Deus como um Deus e não mais como alguém que viveu junto com os seres humanos. Essa evolução está diretamente ligada, né, à lamentável história da caça aos hereges, que de certo modo, né, perdura até os nossos dias, ainda continua com certas igrejas com ideias bastante duras sobre moral e ética, e que ficam ainda com o seu comportamento parecido com a caça aos hereges, né? Jesus é retirado de Nazaré e se senta à direita de Deus, e molda-se a cristologia de Jesus inalcançável, que deixa de ser modelo para a vida e se torna apto para ser adorado. De tanto insistir na transcendência da figura de Jesus, os líderes na época criam uma tal de ortodoxia, né? A ortodoxia é fazer com que as pessoas acreditem em uma visão só de cristianismo e os outros não são mais ouvidos, não tem mais vez e voz. Todos devem seguir uma crença só de um determinado grupo. Aqui está o credo de Calcedônia, né, que você pode procurar aí e perceber que isso que eu estou dizendo é o que foi definido em Calcedônia. A igreja ortodoxa é uma igreja que fecha os olhos, não enxerga o desastre que a nova imagem cria entre os fiéis, né? Tapa os ouvidos, não ouve a voz das pessoas que são discordantes, só sabe falar. Condena quem com ela não concorda. A lista é longa e atravessa os séculos. A caça aos hereges, a Inquisição, a Maleus Maleficaram, de 1486 a 1487, que resulta na queima de 40 a 50 mil bruxas, né, o que se diziam bruxas. O Index Librorum Prohibitorum, de 1559, e os Syllabus Errorum, do Papa Pio IX, em 1854. Então, a ortodoxia é uma doutrina, um sistema teológico implantado como único, verdadeiro pela Igreja. Significa conformidade com os princípios de qualquer doutrina geralmente aceita, em contraste com as doutrinas divergentes, que são consideradas falsas e rejeitadas como heterodoxia.
A igreja exagera, né, enxerga, aliás, a heresia, o erro, por todo canto onde ela existe. E aí causa um horror, um terror na Idade Média. Então aqui a imagem divina de Jesus, afirmada em Nicéia e confirmada em Calcedônia, atravessa séculos. Só que na época moderna, em que as ciências e as pesquisas passam a ser gradativamente praticadas e valorizadas, emerge lentamente o estudo do Jesus histórico, né? Onde, quando surge a ciência, o modo científico de pesquisar, começa-se a querer entender sobre o Jesus histórico, né? E aí nós temos um texto muito interessante, o livro Vida de Jesus, de Ernest Renan, e de 1863, né? É um ensaio que ele escreve, né? O primeiro volume tem um projeto maior, a história das origens do cristianismo, né? São 8 volumes publicados entre 1863 a 1883, mas o best-seller A Vida de Jesus causou um escândalo na Europa, em particular na França, porque o filósofo e historiador apresenta Jesus como uma personalidade moral elevada, rejeitando sua divindade e qualquer intervenção sobrenatural de Jesus. Então esse texto aqui eu até comecei a ler, interessante, né? Ele viajou para a região como historiador e escreveu vários textos enquanto viajava e montou aí este livro contando, segundo ele, a história da vida de Jesus. Nós podemos entender que o relato histórico da biografia de Jesus seria o seguinte, né? Nascido e crescido numa pequena aldeia da Galileia, no norte de Israel, o carpinteiro Jesus interpelado por um fica interpelado por um profeta no sul do país, que é João Batista. Ele deixa a família e a aldeia e vai batizar com esse profeta. Depois de se separar dele, Jesus se instala em Cafarnaum, na Galileia, e aí passa a reunir em seu entorno, ao redor de um grupo, né, de discípulos, e por atos e palavras anuncia mudança radical na avaliação da situação em que o mundo está. Deus mesmo vem reinar, chegou o reino de Deus. Após 2 ou 3 anos de atividade intensa e de muitas falas, Jesus, ao subir para Jerusalém para a festa da Páscoa, entra na cidade santa, sentado no burrinho, rodeado por gente da Galileia. É uma provocação, as autoridades entendem o recado. Jerusalém é nossa cidade santa, não é a cidade de sacerdotes, letrados e fariseus. Então essas autoridades decidem executá-lo. Isso é o lado histórico de Jesus. O lado mitológico é que Jesus foi anunciado pelos profetas, nasceu de um milagre, foi filho de Deus enviado, aceitou, né, de boa morrer para salvar. Ele fez muitos milagres. No momento da sua morte houve muita ressurreição. Ele ressuscitou depois de 3 dias de morte. Ele subiu aos céus. Ele está sentado à direita de Deus. Ele virá para julgar os vivos e os mortos na parousia. Esse é o Jesus mitológico. E eu termino a nossa conversa mostrando aqui a semelhança do mito Jesus com o mito Horus, né? Muito semelhante, como nós podemos ver aí nesta imagem, né? Mas o mito Horus, ele é de 5.000 anos antes de Cristo, né? Então você vê que é bem mais antigo do que
o mito de Jesus. E acontece o mesmo que acontece com Horus, acontece com a pessoa de Jesus. Então, esse mito do nascimento de um Salvador, que nasceu de virgem, que foi dia 25 de dezembro, né, que a estrela no céu, os sábios foram visitar, né, e tudo isso que tem na história de Jesus também tem na história de Horus. Então, pode ser um plágio? Pode ser, né? E existem outros mitos que se assemelham muito ao mito de Jesus, né? Nós temos a Corã, que também é muito parecido com o mito de Jesus, descreve aí um salvador, um libertador, que nasce de maneira especial, cresce de maneira especial, faz milagres, foi enviado, é um Messias, também é um texto antes de Jesus, que também fala de um Messias, um texto mitológico. Então, assim como Horus, assim como a Corã, também os textos bíblicos são entendidos como textos mitológicos, com algumas, claro, partes que mostram historicidade através da arqueologia, se reconhece, porém, a maioria da sua interpretação, do seu desenvolvimento da escrita é teologia, é mito e não historicidade. Então é isso, para terminarmos por aqui. Fica aqui a ideia de que precisamos estudar mais sobre os textos bíblicos, entender melhor para vivenciar melhor a fé. Quem acredita, continuar acreditando com um poder de conhecimento melhor, e quem ficar com dúvida poder fazer mais leituras, né? A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia muito interessante para a gente ler, né? Se aproxima assim de um texto bem clássico e bem perto do pé da letra, só que ela é também um livro que mostra a questão religiosa aqui, né? Confissão religiosa. Nós temos também a Bíblia do Peregrino, que o rodapé é bem extenso, com muitas explicações. E nós temos outras Bíblias que podem ajudar na leitura, na exegese, na hermenêutica dos textos, e assim a gente aprofundar. Não é só ir nas igrejas, nos cultos e nas missas, ouvir o que se diz e apenas dizer amém. Precisa-se aprofundar os textos bíblicos. Se você quiser colaborar, você pode mandar esse texto para outras pessoas, esse vídeo. Você pode se inscrever no canal, você pode colocar também as suas dúvidas, suas críticas, e a gente vai conversando. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.